Meus irmãos, graça e paz, excelente dia. Que Deus continue guardando, protegendo, abençoando em nome do Senhor Jesus e nos direcionando através da sua palavra, na meditação das Escrituras. Hoje o nosso texto é o Salmos 95. O Salmo 95, ele continua trazendo a soberania do Senhor, falando, O salmista traz no versículo 1: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Então é um convite do salmista chamando o povo para realmente cantar ao Senhor, adorar ao Senhor, a expressão realmente de música, de louvor a Ele. Mas isso precisava ser feito com alegria, com satisfação. Versículo 2 diz novamente: vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Versículo 3: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. O salmista começa então a tratar dessa grandeza de Deus, de como Deus é, e Deus sendo esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que tem o controle de todas as coisas, nós devemos adorá-lo, devemos aclamar. Só que o salmista começa, quando nós vemos o versículo 8 desse salmo, ele faz uma menção lá do povo de Israel, quando o povo ficou ali por 40 anos no deserto. Ele faz essa menção, porque naquele momento Deus já havia feito tantas coisas, Deus já havia tirado aquele povo do Egito com mão forte, agindo com o poder dele de uma forma realmente sobrenatural, mas parece que a memória do povo era muito curta, o povo era tardio para crer, tardio para ouvir, ouvia, mas parece que aquilo não descia para o coração deles, tanto que o versículo 7 diz: pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, rebanho que ele conduz. Hoje se fez ouvir a sua voz. Aí versículo 8 diz: não endureça o vosso coração. Está dizendo, olha, problemas estamos passando, dá? Então aquela visão de que o povo enfrentava situações, porque o salmista faz um paralelo a quando o povo estava no deserto, com Moisés, cita aqui, até Merimbá e Massá, com uma expressão de que o povo estava rodando, o povo estava caminhando e chegou em determinado lugar que não tinha água. E num deserto, depois de uma caminhada, você com a sua família, com os seus filhos, o que você mais quer é água. Então, quando o povo vê que realmente não estava faltando ali a água, estava faltando algo básico para a vida deles, eles começam a reclamar, eles começam a murmurar, eles começam a blasfemar contra Deus. Possamos até usar assim, ao ponto de que Moisés, nós lembramos que Deus manda ele falar e ele bate na rocha. Então tudo aquilo que acontece porque o povo havia esquecido daquilo que Deus havia dito ao povo. E agora o salmista traz isso como uma reflexão para nós, para que nós não usemos da mesma forma. Às vezes nós estamos passando pelas mesmas situações, tendo falta de questões básicas de necessidade, como eles estavam precisando ali de água. Mas essa questão não tira quem Deus é. E o salmista diz, olha, assim como nós podemos estar passando as mesmas questões que o povo de Israel passou no deserto, não vamos agir como eles. Não vamos tomar a mesma atitude do que eles de não ouvir, porque ele diz, não endureça o coração. Está dizendo, olha, eles lá endureceram o coração. Por isso que eles reclamaram, por isso que eles murmuraram. E sabemos como Deus agiu com ele. Então está dizendo, não endureça o coração. Assim como o povo fez, assim como os antepassados de vocês, porque vocês sabem a consequência. E é interessante pensarmos que quando nós não ouvimos, quando nós não cremos, há uma consequência negativa, mas também o povo tinha experiência de quando o povo ouviu, havia também uma consequência positiva de como Deus cuidou, de como Deus agiu. Olha o versículo 10. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E foi o que aconteceu. Com praticamente ali a maioria, a não ser dois daquela geração que entraram na terra prometida. Os demais não. Por quê? Porque não ouviram o Senhor. Quando diz, não reconheceram o meu caminho, não reconheceram as minhas instruções, não reconheceu a minha direção, a direção que eu estava dando para eles. Então, meus irmãos, que
Independente da situação que possamos estar vivendo, independente da situação que possamos estar passando, não podemos permitir que o nosso coração endureça, que não venhamos crer, que venhamos achar que Deus esqueceu de nós, porque Deus não esqueceu. Ele continua agindo, Ele continua movendo e lembrando sempre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então que possamos permanecer firme, assim lembrando de Josué, de Caleb e de tantos outros na história bíblica, que mesmo em momentos difíceis, permaneceram fiéis, permaneceram realmente com o coração sensível a Deus, sendo direcionado e trilhando o caminho ao qual Deus colocou. Que Deus abençoe a todos, um excelente dia em nome de Jesus.